Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Separe o seu livro de ciências. Nós iremos realizar das páginas 64 a 67 até a questão 7. E separe também a sua atividade em folha de matemática sobre dobro e triplo. E não se esqueça, seu estojo completo aí do seu lado. Vamos realizar a nossa atividade de ciências. Nós iremos realizar das páginas 64 a 67 até a questão 7. Essa atividade é uma atividade que você vai revisar aquilo que você aprendeu. Por isso que é muito importante que você faça essa atividade com muito capricho, com muita atenção, voltando nos materiais, nas folhas do livro que você já preencheu, ok? Acompanhe a leitura. Questão 1. Complete o texto nos quadros. Então, a gente vai falar agora sobre o ambiente e a sua formação. O ambiente ele é formado por componentes o quê? Naturais, construídos. Você vai preencher aí e depois você vai dar exemplos. O ambiente também é formado por o que são construídos, hein? Depois você também vai dar algum exemplo. E o ambiente também é formado por seres. Você vai escrever aqui seres o quê? E completar com exemplos. Questão 2. Faça um desenho em que se possam observar dois componentes construídos, um pelo ser humano e outro por outro ser vivo. Então, agora você vai fazer um desenho, pode ser os dois em um só ambiente, ou você pode dividir aí esse retângulo, fazer de um lado um componente construído pelo ser humano e outro por outro ser vivo, tá? Use a sua criatividade, faça um desenho bem bonito, proporcional ao espaço que está sendo apresentado no livro e não esqueça depois de colorir bem caprichado. Depois você vai escrever uma legenda para o seu desenho. O que é uma legenda? A legenda é uma frase que vai explicar para quem está vendo o seu desenho o que é, tá? Então você vai escrever uma frase dizendo o que você desenhou, pode também colocar o que é um componente construído, use a sua criatividade para escrever essa legenda, ok? Questão 3. Na questão 3, você vai separar 3 lápis de cor. Um na cor vermelha, outro na cor verde e outro na cor azul. Pinte os quadrinhos de acordo com o nome escrito neles. Seres vivos de vermelho, componentes naturais de verde e componentes construídos de azul. Então, o que você vai fazer? Você vai observar essa imagem e perceba que ela tem vários elementos. E alguns desses elementos estão escritos em quadrinhos. Você vai identificá-los com uma dessas 3 cores, dependendo do que ele for. Por exemplo, o ninho de ave é um componente construído pelo passarinho, não é verdade? Então, eu vou pintar ele de azul. Você vai fazer dessa forma com os outros quadrinhos. Em seguida, você vai elaborar uma frase utilizando o termo ambiente e 3 palavras dos quadrinhos pintados de cores diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma frase, ela tem que ter a palavra ambiente e você vai escolher uma palavra que você pintou de vermelho, uma palavra que você pintou de verde e uma palavra que você pintou de azul, tá? Essas palavras vão ter que estar na frase. Por exemplo, vou criar um exemplo de frase aqui para você. Em um ambiente, uma borboleta passou por uma árvore que tinha um ninho de ave. Então, eu usei o termo ambiente, eu usei um ser vivo, que estava pintado de vermelho, que era a borboleta. Eu usei um componente natural, que foi pintado de verde, que é a árvore. E um componente construído, que foi o ninho de ave, que está pintado de azul. Agora, eu quero que você
Use a sua criatividade para criar a sua própria frase, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Avalie os elementos das imagens a seguir. Depois, desenhe a posição em que o sol deve estar em cada imagem. Olha só que interessante. Você vai descobrir aonde o sol deve estar em cada imagem, qual é a sua posição, por meio da sombra. Então, observe a sombra lá na letra A do menino e do cachorro e a sombra que o guarda-sol está fazendo na letra B. Por meio da posição dessas sombras, você vai conseguir identificar onde está a posição do sol. Questão 5. Por que é importante se proteger do sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde? Pense aí, como que está o sol, a sua intensidade nesse horário? Relembre e você vai conseguir achar a resposta da questão 5. Questão 6. A questão 6 é muito interessante e precisa que você tenha muita atenção. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. O título do nosso texto é O Susto dos Coleirinhos. A chuva não parava. Isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Na verdade, era um arbusto, uma planta que não cresce muito. O filhote nasceu bem bonito, apesar da falta de penas. Isso é comum, porque passarinho nasce pelado, que nem gente. Letra A. Escreva um componente natural citado no texto. Lembra que o componente natural é aquele que foi criado pela natureza, né? É obra da natureza. Então, identifique e escreva aí na letra A. Letra B. Escreva uma relação entre um componente construído e um ser vivo. Eu vou te dar uma dica. O passarinho, filhote, ele nasceu aonde? Aonde que ele mora assim que ele nasce? Ele estabelece uma relação, ou seja, ele precisa daquele lugar para morar. Esse é um exemplo, ok? Letra C. Como o componente natural citado no texto pode afetar o componente construído? O texto fala de algo que está acontecendo que pode destruir aonde o passarinho filhote está morando. Por isso que é tão perigoso. O que é esse componente natural que o texto está trazendo? Pode afetar esse componente construído. Identifique e escreva aí na letra C. Vamos para a questão 7 e última. Observe as cenas a seguir e responda à questão. A gente tem aqui duas crianças brincando com um catavento, né? Está assoprando, só que eles estão dentro de casa. Depois eles vão lá para fora e olha o que acontece. O catavento gira sozinho e um dos meninos pergunta: como o catavento gira se ninguém está assoprando? E aí, como que você responderia à pergunta feita pelo menino? Eu tenho certeza que você pode ajudá-lo. Pense aí, observe a imagem e registre aí na questão 7. Vamos para a nossa atividade de matemática? Então acompanhe aí a leitura que agora eu vou dedicar um tempinho para te explicar cada uma das questões. Questão: Binho e Gabi juntaram materiais reciclados para criarem alguns brinquedos em um projeto sobre reciclagem na escola. Confira o que cada um conseguiu e depois responda a pergunta. Então, Binho juntou 4 garrafas e a Gabi juntou o dobro da quantidade de garrafas de Binho. Letra A. Quantas garrafas a Gabi conseguiu juntar? Para a gente responder essa questão, a gente precisa lembrar o que é dobro. Dobro é 2 vezes uma quantidade. Então, se Binho juntou 4 e Gabi juntou o dobro dessa quantidade, a conta que eu vou ter que fazer é 2 vezes o 4.
ou seja, 4 mais 4. Então, você vai fazer essa continha e responder aí na letra A. Letra B, quantas garrafas tem Binho e Gabi juntos? Represente a resposta com um cálculo. Então, pensa aí. A gente já sabe que o Binho tem 4 garrafas e a gente também já sabe a quantidade de garrafas que a Gabi tem, porque a gente acabou de responder na questão A. Então, você vai somar esses dois números e você vai escrever a resposta aí com cálculo na letra B. Letra C. E se Gabi tivesse juntado o triplo, quantas garrafas seriam? Quanto que é o triplo de 4? Ou seja, 3 vezes o 4. 4 mais 4 mais 4 somado 3 vezes. Quanto que dá essa continha? Não é verdade? Porque o triplo significa que a gente está querendo 3 vezes aquela quantidade. Então, você vai identificar e escrever aí na letra C. Questão 2. Ligue os números ao seu triplo. Então, você vai pensar, qual que é o triplo de 5? 5 mais 5 mais 5 dá quanto? Você vai identificar e você vai ligar a coluna da esquerda à coluna da direita ao seu triplo. Você vai fazer a mesma coisa com os números 8, 1 e 9. Depois que terminar, não esqueça de conferir para ver se você acertou todos os triplos. Questão 3. Gabi vai fazer seu aniversário e sua mãe irá preparar um lindo bolo. Porém, são muitos convidados e ela precisará dobrar a receita que está acostumada a fazer. Veja a receita e complete o quadro ao lado com as quantidades que a mãe de Gabi deverá usar. Então, a receita normal tem aí 4 ovos, 1 xícara de leite, 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar e 4 colheres de margarina. E a receita dobrada, agora é você que vai fazer. Se antes a receita normal precisava de 4 ovos, quantos ovos agora vai precisar? É a mesma coisa que 4 mais 4. Questão, né? 4. Gabi juntou 5 latas de leite para reciclagem. E Binho juntou o triplo. Quantas latas tem os dois no total? A gente já sabe quantas latas a Gabi tem, não é verdade? Que é 5. Qual que é o triplo de 5? Ou seja, 3 vezes o 5. 5 mais 5 mais 5. Você vai identificar e somar essa quantidade de Binho à da Gabi. E aí você vai descobrir quantas latas tem os dois juntos no total, ok? Próxima questão, questão 5. Responda. O dobro de 10 é quanto? E o triplo de 10 é quanto? Você vai fazer isso até a letra F. Veja que essa é uma ótima questão para você revisar dobro e triplo de algumas quantidades e ficar, ó, na ponta da língua, tá? Faça com muita atenção e não esqueça de conferir se você colocou dobro no lugar de dobro e triplo no lugar de triplo. Questão 6. Desenhe o dobro de figuras em cada caso. A gente tem primeiro 2 maçãs. Qual é o dobro de 2 maçãs? Dá quantas maçãs? Você vai desenhar aí embaixo quanto que é 2 maçãs mais 2 maçãs. Identifique e desenhe aí. Em seguida, nós temos 4 balinhas, né? 4 bombons. Qual que é o dobro de 4? Quanto que é 4 mais 4? Você vai identificar e desenhar a quantidade embaixo. E aí, conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.